Eu apoio quem está adquirindo a consciência de respeito aos animais e já começou a abolir do prato pelo menos as carnes. Mas eu deixo claro que, em se tratando de respeito ético aos animais, o caminho é bem maior do que o simples abandono do consumo de carne. Ou seja, o ovo-lacto-vegetarianismo não é o fim da linha. Direitos animais, veganismo, antiespecismo e anticarnismo. Tudo isso você encontra aqui no canal Vegana Gente. Olá galera, o vídeo de hoje do canal Vegana Gente é um vídeo dedicado a todo mundo que virou ovo-lacto-vegetariano, lacto-vegetariano ou de qualquer outra categoria de proto-vegetarianismo, ou seja, aquela categoria que abandonou já o consumo pelo menos de carne, mas ainda não aboliu o consumo de todos os alimentos de origem animal de sua alimentação. O vídeo aqui é inspirado no vídeo do canal Uma Abelha, de julho de 2014, no qual a vlogueira declarou que se tornou ovo-lacto-vegetariana, que parou de comer carne e tal, e está gostando muito disso, mas confessou que ainda consome leite e ovos. Daí esse meu vídeo aqui é dedicado a ela e a todo mundo mais que tenha parado de comer carne por motivação de conscientização. Pois bem, hoje se sabe muito que a produção e consumo de carne tem um peso terrível sobre os animais não humanos que são explorados pela pecuária e pela pesca, e também sobre o meio ambiente, sobre a saúde humana, sobre a integridade de seres humanos explorados pela pecuária, pela pesca, pela indústria frigorífica, etc. E cada vez mais gente tem tomado noção disso, adquirido consciência e parado de comer carne. Esse é realmente um passo razoável para uma vida mais próxima de ser plenamente pautada pela consciência ética, um consumo pautado pela consciência da ética do respeito aos animais. Mas é muito necessário deixar claro que o não consumo de carne é só o começo de um caminho bem mais comprido. Esse caminho é o caminho para o veganismo, ou melhor dizendo, o veganismo de libertação, que a gente também conhece por vegano abolicionismo. O veganismo, como se sabe cada vez mais, abrange o não consumo de todo e qualquer produto alimentício ou não que venha com algum ingrediente de origem animal e ou seja fabricado por empresas que promovem ou subsidiam testes de seus produtos em animais. E ao contrário do que se pensa, o veganismo não é um mero estilo de vida opcional, algo a se escolher entre se tornar vegan ou continuar sendo ovo-lacto vegetariano ou mesmo continuar comendo carne despreocupadamente. O veganismo é um nível superior de hábito de consumo pautado pelo princípio ético do respeito aos direitos dos animais. Não é algo simplesmente de se escolher assim, quero ou não quero e tal. E falando em direitos animais, lembrando de direitos animais, aprendendo sobre direitos animais, que a gente entende que a abstenção de carne não é suficiente, passa longe de ser suficiente para se ter um hábito de consumo realmente ético em relação aos animais não humanos. Quando a gente lê sobre direitos animais, a gente aprende que a produção e o consumo de leite, queijo, manteiga, ovos, mel, gelatina, couro, seda, glicerina animal, corante de cochonilha, lanolina, sebo animal, enfim, todo e qualquer produto ou matéria-prima de origem animal envolve exploração animal, e essa exploração animal envolve escravidão, privação de direitos, violências explícitas ou sutis e assassinato por abate. A gente aprende que sempre para esses produtos serem produzidos e consumidos, é imprescindível que alguns animais não humanos, ou melhor, muitos animais não humanos, sejam tratados como coisas, como escravos pertencentes à propriedade de alguns seres humanos. E a gente aprende que não existe nenhuma maneira ética e aceitável de explorar animais, de tratar eles como coisas usáveis e submissas ao ser humano. Aí no vídeo da época do antigo canal Consciência Vlog BR, eu mostrei um pouco das implicações éticas da exploração de vacas, galinhas e outros animais que fornecem leite e ovos e também filhotes dessas fêmeas. O link do vídeo está aqui na descrição. Eu recomendo enfaticamente que assistam.
Eu recapitulo alguns detalhes do que eu falei nesse vídeo. Ou seja, que a produção de leite e ovos também implica a morte dos animais explorados, das fêmeas, assim como de muitos de seus filhotes, principalmente filhotes machos. Essas fêmeas que são obrigadas a fornecer as suas secreções, o leite e os ovos aos humanos. As mamíferas e as aves que passaram da idade produtiva, ou seja, que não produzem mais leite e ovos, como seus proprietários, os donos das fazendas e granjas, esperam delas, na quantidade e qualidade que essas pessoas esperam delas, elas são mortas pelos abatedouros. Nenhuma delas tem o direito reconhecido pelos pecuaristas de continuar vivendo depois que a serventia delas para a pecuária acabou. E tem esse mesmo destino, só que ainda mais cedo, aquelas fêmeas que, por exemplo, põem ovos deformados, que abortam alguns ou muitos filhotes, que tem alguma doença que não se pode tratar só com remédios, que tem deficiência ou deformidade nas glândulas mamárias ou na cloaca, que é como se fosse o ânus da ave, que tem baixa produção de leite e ovos, etc. E além disso, as mamíferas e as aves fêmeas também são mortas com o fim de produzir carne, depois que elas são consideradas imprestáveis para a produção de leite e ovos. Ou seja, o consumo de leite e ovos, ao contrário do que se pensa no senso comum, também causa privações e sofrimento e também mata animais em função da produção desses alimentos e necessariamente apoia a produção e consumo de carne. E como eu falei de morte de animais, eu mencionei também que também mata muitos dos filhotes das fêmeas. No caso das vacas, os bezerros machos são considerados inúteis para a pecuária leiteira e são aproveitados, entre aspas, pela produção de vitela. São confinados, com aquela história, confinados em gaiolas minúsculas, são forçados a não se mexer e não se alimentar de alimentos ricos em ferro para contrair anemia, para ir para a carne da vitela ficar branquinha e tal. Essa produção de vitela ou baby beef, que a produção de leite necessariamente implica. E já os pintinhos machos, filhos das galinhas poedeiras e também de outras aves, são triturados vivos depois que passam por um processo chamado de sexagem, onde são selecionadas as fêmeas, filhotes das galinhas reprodutoras, conhecidas pelo jargão pecuarista como matrizes, e são selecionados, do outro lado, os machos que são considerados imprestáveis para a produção de ovos. Aí esses machos são literalmente triturados vivos. E suas vidas e seus corpos são literalmente descartados. Isso tudo levando em consideração que ainda não falei que para produzirem leite constantemente, no caso das fêmeas mamíferas, elas precisam ser inseminadas de tempos em tempos. E essa inseminação se dá muitas vezes mediante um ato que pode ser reconhecido como uma forma de estupro, de violação sexual, que é inserir lá no fundo do canal vaginal, lá no útero da fêmea, um tubo que vai trazer o sêmen de um animal macho lá para o útero dela para fecundar lá dentro e ela começar a gestação. E depois que os filhotes nascem, eles passam pouco tempo com a mãe. Pelo menos nos casos da pecuária leiteira, muitas vezes são roubados de suas mães poucas horas depois que nascem, ou poucos dias depois que nascem. Já em relação ao mel e outros derivados das abelhas, como própolis, geleia real, etc., tem um artigo do biólogo Sérgio Greiff, que é bastante reconhecido entre o meio vegano, os defensores dos direitos animais. Eu coloquei o link aqui na descrição de um artigo dele, que explica com propriedade e riqueza de detalhes o que é que acontece na exploração de abelhas para a produção desses produtos, dessas matérias-primas. Aí, tendo em vista todos esses problemas, todas essas violências, a gente começa a perceber que a produção de leite, ovos, mel, etc., é ainda pior do que a produção da própria carne. O abandono do consumo de carne já é um começo, um passo razoável, mas quando a gente reconhece o que também acontece na produção de outros alimentos, outros produtos de origem animal, a gente passa a ver que a continuidade do consumo desses produtos, ou seja, a continuidade do proto-vegetarianismo do indivíduo, pode ser algo tão nocivo quanto o próprio consumo de carne.
Aí, com isso, a gente vê que a adesão ao veganismo é uma necessidade ético-moral urgente. Não é uma boa a gente continuar nessa fase proto-vegetariana de não consumir apenas carne e de substituir a carne por ovos, por queijo, etc. Continuar consumindo outros alimentos e produtos não alimentícios de origem animal. E além da questão da alimentação também, das violências da pecuária, da pesca que envolve a alimentação, a gente também tem pelo caminho o reconhecimento de que todo e qualquer uso de animais como coisas, como escravos sob propriedade humana, é algo a ser necessariamente oposicionado, combatido e no futuro abolido. E toda exploração animal é uma violência das mais injustas. E se a gente é contra toda e qualquer violência injusta, a gente necessariamente deve também ser contra todas aquelas violências, toda a exploração animal, que é inerente à produção de matérias-primas de origem animal, seja para fins de entretenimento, seja para teste de produtos industrializados, seja para fins científicos e etc. E com isso, todo e qualquer costume evitável que seja associado à exploração animal, como consumo de alimentos de origem animal, de produtos não alimentícios que contêm ingredientes de origem animal, de produtos boicotáveis que sejam testados em animais, ida a zoológicos e centros de hipismo, ida a rodeios e vaquejadas, ida a ciclos com animais, idas a aquários e etc. Precisa ser eliminado da vida da pessoa. E quando a pessoa elimina todos esses costumes, esses hábitos de sua vida, vai se tornar vegana. E depois da adesão ao veganismo, a gente passa a reconhecer também a necessidade de não só sermos vegans, mas também começarmos a aderir à militância abolicionista, a defesa explícita do combate e abolição de toda e qualquer forma de exploração animal, de uso de animais como coisas a serviço dos humanos, sob propriedade dos humanos. E sobre como aderir ao movimento abolicionista, eu falei isso na época do Consciência Vlog BR, numa série chamada Os Limites do Veganismo. Aí os 2 vídeos dessa série de 6 vídeos Os Limites do Veganismo descrevem com riqueza de detalhes 10 possibilidades, que podem variar de pessoa para pessoa, de como aderir à militância abolicionista, como promover o abolicionismo, como ir além do consumo ético, além do veganismo enquanto hábito de consumo. Daí eu dou todo o meu apoio para quem está abandonando ou já abandonou o consumo de carne, mas eu reitero aqui novamente a necessidade de, logo após o abandono de carne, também se abandonar todo e qualquer outro produto de origem animal: leite, laticínios, ovos, mel, própolis, produtos de couro, roupas de lã, sabonetes feitos com sebo animal, produtos feitos com glicerina animal, qualquer outro produto que contém ingredientes de origem animal, ou sejam testados em animais e sejam boicotáveis. E o ovo-lacto-vegetarianismo não é o fim da linha. E permanecer no costume, no hábito alimentar proto-vegetariano, só vai legitimar a continuação de uma exploração ainda pior, mais violenta e mais matadora do que a própria produção de carne. Daí é mais do que necessário a gente passar dessa fase de simpatização, dizer o quanto a gente admira os vegans por sua convicção, por sua adaptação ao estilo de vida que é desassociado da exploração animal, passar dessa fase de simpatização e tornar-se vegan você também. Então, é basicamente isso. Eu desejo a todo mundo que me assiste uma ótima transição ao veganismo, quem ainda não é vegan. Qualquer dúvida para mim, pedido de ajuda, leiam o blog Vegano Agente, assistam também aos outros vídeos daqui do canal Vegano Agente e também do meu antigo canal Consciência Vlog BR, e mandem suas perguntas para o SQFM do Vegano Agente, que tem o link aqui na descrição. Então o vídeo fica por aqui, agradeço a todo mundo que me assistiu, valeu! Outra aqui no canal Vegano Agente. Olá galera, o vídeo de hoje do canal Vegano Agente é um vídeo dedicado a todo mundo que virou ovo-lacto-vegetariano, lacto-vegetariano ou de qualquer outra categoria de proto-vegetarianismo, ou seja, aquela categoria que abandonou já o consumo pelo menos de carne, mas ainda não aboliu o consumo de todos os alimentos de origem animal, pela indústria frigorífica, etc. E cada vez mais gente tem tomado noção disso,
adquirido consciência e parado de comer carne. Esse é realmente um passo razoável para uma vida mais próxima de ser plenamente pautada pela consciência ética, um consumo pautado pela consciência da ética do respeito aos animais. Mas é muito necessário deixar claro que o não de sua alimentação. O vídeo aqui é inspirado no vídeo do canal Uma Abelha, de julho de 2014, no qual a vlogueira declarou que se tornou ovo-lacto vegetariana, que parou de comer carne e tal, e está gostando muito disso, mas confessou que ainda consome leite e ovos. Daí esse meu vídeo aqui é dedicado a ela. Eu apoio quem está adquirindo a consciência de respeito aos animais e já começou a abolir do prato pelo menos as carnes. Mas eu deixo claro que, em se tratando de respeito ético aos animais, o caminho é bem maior do que o simples abandono do consumo de carne. Ou seja, o ovo-lacto-vegetarianismo não é o fim da linha. Direitos animais, veganismo, antiespecismo e anticarnismo, tudo isso você encontra. E a todo mundo mais que tenha parado de comer carne por motivação de conscientização. Pois bem, hoje se sabe muito que a produção e consumo de carne tem um peso terrível sobre os animais não humanos, que são explorados pela pecuária e pela pesca, e também sobre o meio ambiente, sobre a saúde humana, sobre a integridade de seres humanos explorados pela pecuária, pela pesca.